Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho na sua casa. Sejam bem-vindos no amor e na paz do nosso Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar sobre uma parábola que Jesus nos conta, nos ensina, e ele mesmo explica essa parábola, que é a parábola do semeador, não é? Muitas lições, vamos aprender bastante, amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por esse dia, por esta semana, por todas as bênçãos que o Senhor nos dá. Pedimos, ó Deus, que abençoe cada pessoa que está ouvindo esse vídeo, o familiar dessa pessoa, e que todos nós juntos possamos crescer espiritualmente, aprendendo mais e mais da sua palavra. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Mateus 13, do 3 ao 9. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, a parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 13, do 18 ao 23. Portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado entre terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Então, Jesus nos orienta sempre através de parábolas, não é? Quando ele quer nos ensinar alguma coisa espiritual difícil de entender. Então, ele, através de parábolas, ele dá o exemplo para que possamos aprender. Na época de Jesus, a maioria das pessoas vivia no campo, na agricultura, criando animais, não é? Então, a parábola de Jesus do semeador é a figura do semeador que semeia sementes para depois colher, não é? É a parábola do agricultor, não é? E no tempo de Jesus, as pessoas entendiam muito bem o que era plantar sementes, o que era colher. Então, ele usa os exemplos que as pessoas poderão entender, não é? No nosso caso, nós também entendemos o que é um semeador, o que é como funciona isso, não é? Mas a parábola, Jesus, ele nos ensina assim, que o semeador saiu a semear, o semeador vai semear as sementes, vai plantar, não é? E algumas caem à beira do caminho, não é? E essas à beira do caminho, vem o inimigo e rouba o que foi semeado. Porque ela caiu, não é? O semeador não plantou, ela caiu, não é? Isso aí, normalmente, são aquelas palavras, as pessoas que ouvem, estão passando, ouvem, ou têm algum contato com a palavra, mas elas acabam sendo prejudicadas, espiritualmente falando, por uma oposição que não quer que as pessoas saiam da escravidão, não é? Porque a palavra semeada, quando nós semeamos a palavra, nós estamos libertando as pessoas da escravidão do pecado, da escravidão dos vícios, da escravidão da tristeza, da escravidão que é viver uma vida sem Jesus, não é? Então nós estamos semeando a boa palavra, a boa nova, o Evangelho. E aquelas pessoas que às vezes escutam por acaso, normalmente elas são atrapalhadas por forças espirituais malignas que realmente vêm roubar aquela palavra do coração delas, não é? Essas são as sementes que caem à beira do caminho. A próxima semente é aquela
plantada em terreno pedregoso. Nenhum semeador planta sementes em terreno pedregoso, não é? Porque ele sabe que as pedras precisam ser retiradas, não é? Mas aí, no caso da parábola de Jesus, as sementes são plantadas em terreno pedregoso. E elas não têm muita terra, elas florescem, mas a raiz delas não é profunda. E vem do sol, elas se queimam e morrem, as plantas, não é? É assim que é o nosso coração quando a semente é plantada e nós temos muitos pecados e não queremos nos arrepender dos pecados, não é? Porque o pecado nos escraviza, o pecado, ele é uma força contrária à nossa felicidade. Quando você realmente peca, e todos nós pecamos, não é? Mas quando você realmente tem consciência de que você deve abrir mão de um pecado, e você não faz isso, o terreno do seu coração é pedregoso, o pecado são as pedras, não é? As pedras que irão sufocar a alegria, porque as pessoas vão receber a palavra com alegria, mas elas não têm raiz em si mesmas. Por quê? Porque o pecado não permite que a palavra se desenvolva. O que é não ter raiz, que Jesus fala no caso das sementes que caem em terreno pedregoso? A nossa raiz deve ser o Evangelho plantado em nosso coração, que nos dará a base para sabermos qual é a vontade de Deus. Então, o Evangelho, quando ele é plantado em nosso coração, ele nos dá a base. Nós temos raiz em nós mesmos, não é? O Evangelho precisa ser pregado e tirar fora as pedras do terreno. São os pecados. Todos nós pecamos, mas se nós entendemos que não abrimos mão de um pecado, isso nos atrapalhará a nossa caminhada cristã, não é? Então, o nosso orgulho, quando defendemos coisas erradas, quando queremos brigar, desejamos a morte de alguém, mentimos, desejamos o mal dos outros, não oramos pelas pessoas que precisam, tantas coisas ruins, somos orgulhosos, nos achamos melhor que as outras pessoas, temos resistência em aceitar a verdade de Deus, não é? Esses são pecados que nos afastam da palavra, da boa semeadura em nosso coração, de uma palavra que precisa florescer. Vamos tirar as pedras, que são aqueles pecados que insistimos ter em nossas vidas. Vamos pedir para que Jesus nos liberte deles, para que essas pedras sejam tiradas. Bom, o terceiro exemplo do semeador, ele semeou entre espinhos, não é? Aí Jesus explica o que são os espinhos. São os cuidados do mundo e o engano da riqueza. Os cuidados do mundo são as preocupações do nosso dia a dia, os problemas que temos que enfrentar. Cada um enfrenta problemas diferentes, mas são conflitos, são preocupações, são coisas que devemos lutar todo dia, não é? Às vezes lutamos no trabalho e em casa, e são os espinhos, não é? Os espinhos que vêm sufocar a palavra. O engano da riqueza, normalmente a pessoa que tem uma abundância financeira, não é? Ele tem muito dinheiro, até nem é tanto, mas tem um dinheiro, ele pode se enganar com aquilo e achar que não precisa de Deus, não é? Porque a riqueza lhe dá uma sensação de poder, e uma sensação de poder de autossuficiência. Uma pessoa que se sente assim, às vezes deixa de recorrer a Deus, deixa de confiar em Deus. Então, o engano da riqueza e os nossos problemas diários podem também sufocar a palavra em nós. O que devemos fazer? Primeiro devemos entender que se Deus nos deu riqueza, era para que pudéssemos fazer bem ao nosso próximo, bem a nós, ao nosso próximo, ser um dinheiro abençoado, ser um dinheiro que ajude a muitas pessoas. As pessoas ricas não são melhores que as pessoas pobres, ninguém é melhor que ninguém, todos somos iguais, mas as nossas missões, uma pessoa rica tem a oportunidade de fazer muitas obras, né? De ajudar a muitas pessoas. E é isso que Deus quer das pessoas que têm essa abundância financeira, não é que é a minoria, não é? Mas essas pessoas que têm, se elas amarem Jesus, elas devem saber que a missão delas realmente é
realmente socorrer aqueles que necessitam, que são muitas pessoas necessitam das coisas mais básicas que podemos pensar, não é? E também os cuidados do mundo, que são os espinhos, devemos entender que isso faz parte da vida, não é? O problema que estamos passando hoje em casa, no trabalho, amanhã ele já não existirá, porque os problemas vão e vêm, mas a palavra deve permanecer em nosso coração. Vamos viver esses problemas, enfrentá-los, mas não perdendo a confiança em Jesus, não perdendo a confiança em Deus. Façamos assim, vamos oferecer o nosso dia, os nossos problemas, vamos oferecer as nossas lutas, falar assim: Jesus, eu te ofereço, Senhor, a minha vida, fica comigo nessa luta, me dê forças para passar por isso, me dê sabedoria para resolver os problemas, as minhas falhas de caráter também, me dê forças para que eu possa realmente me corrigir, para que esses espinhos saiam, não é? É assim que eu devo agir. E, finalmente, o quarto exemplo, que é o ideal para todos nós, que nós sejamos uma boa terra, uma terra pronta para a colheita do Evangelho. Quando a palavra chega em nosso coração, ela multiplica. Essa palavra multiplica. Aí nós vamos transmitir essa palavra para outras pessoas, nós vamos multiplicar o que Deus nos dá. Essa palavra vai ser plantada em nós e através de nós muitas pessoas vão realmente tomar contato com o Evangelho, porque é assim que Deus quer, que nós sejamos uma boa terra. Nós não temos que ser uma terra com pedras, que é o pecado, nem com espinhos e nem confiar em nada que não seja o poder de Deus, nem em riqueza, nem em violência, nem em nada. Temos que confiar em Jesus, nós temos que ser essa boa terra que realmente a semente do Evangelho multiplica, não é? Multiplica porque é assim que Deus quer e Deus nos abençoa. O Evangelho é a bênção de Deus para a nossa vida. Os ensinos de Jesus é a base para a nossa vida cristã. Nós precisamos aprender, até aconselhamos assim, quando você ler a Bíblia, tenha em mente as lições de Jesus e sempre tenha Jesus como uma régua que ensina você a discernir as lições bíblicas, porque Jesus deve ser a régua, a bússola que nos orienta a entender todas as verdades espirituais, as lições bíblicas de Deus, amém? Nós devemos ter Jesus como base de todo o nosso aprendizado. Por isso precisamos conhecer muito os seus ensinos, entender as suas parábolas e confiar no seu amor. Jesus morreu por nós. Até mesmo uma moça em Israel, ela dizendo como foi a crucificação de Jesus, ela explicava que Jesus teve que passar carregando a cruz por uma multidão, um comércio que comprava, as pessoas estavam ali, multidões debochando de Jesus. Ele carregando a sua cruz, a humilhação que ele passou, mas por que ele passou isso? Passou por mim, por você, por todos nós. Então vamos confiar em Jesus, porque mesmo antes de nascermos, ele pensava em nós e se sacrificou por nós. Então vamos confiar nele, que a palavra dele caia no nosso coração e o nosso coração seja uma boa terra. Vamos tirar os pecados, as preocupações. E, ao invés das preocupações, vamos ter fé na providência divina. Vamos fazer a análise do nosso caráter, se estamos realmente honrando a Deus com as nossas vidas. Vamos pedir perdão pelos nossos pecados, ter uma vida correta na presença de Deus, para que o nosso coração seja uma terra que multiplique o Evangelho. Amém? Amém. Então, assim, nós terminamos mais um vídeo do canal Evangelho na Sua Casa. Peço que você dê um like no vídeo, compartilhe com outras pessoas e vamos, assim, ser como uma terra boa, aquela que é frutífera, né? Amém. É o que Deus espera de nós, que nós possamos ter raiz profunda no Evangelho. Amém. Para que a gente possa resistir às tentações, Amém. às provações também, quando vier os problemas, que a gente, apesar de sentir, porque somos humanos, mas nós não vamos ficar derrotados, porque nós temos fé em Jesus. Amém? Amém? Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.